curando as feridas paternas. De todas as feridas que nós carregamos ao longo da nossa vida, porque infelizmente nós vamos ter muitas, a ferida paterna, eu acredito que seja a que mais requer de nós. E se nós pensarmos o porquê disso, é porque normalmente eu acredito que nós transferimos para Deus o relacionamento que nós tivemos com o nosso pai. A imagem, né, de proteção, de carinho, ou não, ou a falta dele, nós transferimos isso para o Senhor. E nós precisamos entender e decifrar até que ponto nós vivemos uma ferida, nós estamos presos nessa ferida, porque é muito fácil superar uma amizade quebrada, um namoro, um relacionamento. Eu não digo que é muito fácil, é mais fácil, porque essas pessoas podem ser substituídas por outras. Você pode ter uma nova amizade, você pode ter um novo namorado, né, um novo companheiro, mas o pai você não substitui. Vai ter sempre uma lacuna, vai ter sempre um questionamento. Se você foi criado pelo avô, pelo tio, pelo amigo, irmão, não sei, talvez você pense, não, eu tive isso, mas há um questionamento dentro de você. Como que seria ter um pai? E hoje eu gostaria de falar dessa ferida, que muitos nem comentam, muitas vezes nós simplesmente ignoramos, pensamos que não temos nada para resolver, mas de fato nós precisamos parar e pensar, porque nós vamos inevitavelmente transferir para Deus aquilo que nós tivemos do nosso pai. Nós vamos sempre estar andando em círculo e buscando relacionamentos afetivos, alguém que pareça com o nosso pai. E estudos mostram que pessoas que não tiveram um bom relacionamento, e eu estou falando aqui de divórcio, estou falando de pais que estiveram dentro de casa, tem pais que fisicamente estão presentes, mas emocionalmente não participaram da vida dos seus filhos. Estudos mostram que essas crianças, elas se envolvem mais em brigas na escola, elas têm um desempenho mais baixo intelectual na escola. Quando adulta, elas divorciam mais do que as que tiveram um bom relacionamento com os pais. Elas se metem mais em confusões, em brigas, em crimes. Isso é estatística do mundo inteiro. Elas têm um menor desempenho no trabalho. Muitas vencem, muitas, né, conseguem, mas em média são as crianças que na fase adulta passarem por esse trauma na infância têm um menor desempenho. Hoje eu gostaria de compartilhar o meu relacionamento com meu pai. Eu cresci numa família, né, minha mãe, eles tiveram 12 filhos, e uma família muito unida, sou muito grata, a gente cuida, protege, uma casa de muito respeito. Meu pai nunca levantou a voz para minha mãe, nunca tocou fisicamente na minha mãe, não havia gritos, violência, nada. A gente foi criado num ambiente de muita alegria, dividindo tudo, mas na minha adolescência esse mundo caiu. Aquele pai que era meu herói se tornou um bandido. Eu descobri que meu pai tinha uma segunda família, filho com a segunda mulher. Na realidade ele não era só uma fé, um amante, ele tinha uma segunda família. E aquele mundo que eu criei, aquele herói, aquele homem perfeito, provedor, e de fato ele tinha muitas qualidades como pai. Foi algo que Deus começou a me ensinar. Ele é um bom pai, ele não é um bom marido. Mas eu comecei a tomar as dores da minha mãe e discuti com ele algumas vezes, joguei na cara dele. E eu vi meu pai com a amante, com a segunda mulher dele 2 vezes. E as 2 vezes ele fingiu que não me viu. Chegou em casa, criou uma história, sabendo que eu tinha visto. E aquilo foi meu mundo caiu. E durante anos eu carreguei uma ferida muito grande, eu manifestava essa ferida de várias formas. Eu comecei a trabalhar muito. Com 18 anos eu comecei um business. E nas férias a minha família ia para o Nordeste, eu ficava em cima de uma máquina de costura e comecei a fazer dinheiro porque eu tinha em mente 2 coisas com aquela dor: provar para ele que eu não precisava dele, realmente depois de 18 eu nunca mais pedi dinheiro para ele, e a segunda coisa, eu não dependeria de homem nenhum, porque eu achava que a minha mãe com 12 filhos jamais separaria de um homem e nem financeiramente ela tinha condições. Então na minha cabeça de adolescente, minha mãe mantinha aquele relacionamento. Não era por causa de nós, era porque ela não conseguia sair. E hoje eu entendo que ela manteve aquilo por nós.
né? Mas o trauma, a dor da rejeição, a dor da decepção, né, da pessoa que eu achava que ele era, simplesmente desmoronou. E durante anos eu carreguei essa ferida, anos e anos. Aos 22 anos eu tive um encontro com Jesus e o meu encontro foi muito interessante. Eu fui visitar a minha irmã que batizava e tinha alguém se batizando e essa pessoa disse: para muitos lá fora, ele é Deus, apenas Deus, mas para mim ele é mais do que Deus, ele é Pai. E aquela palavra entrou no meu coração e eu olhei para aquele povo, para aquela alegria e eu falei: eu quero sentir isso que esse povo sente, nem que eu tenha que ser crente. E a partir daquele momento eu comecei a buscar a Deus, eu fui para o seminário, fiz 6 meses de seminário interno. E numa manhã, a gente tinha a sexta-feira que a gente chamava o dia do Pentecostes. E a unção de Deus veio de uma maneira tremenda. E eu tive uma visão tremenda, parecia que eu caminhava nas nuvens. E foi algo muito, muito tremendo, forte, parecia que eu segurava na mão do Senhor. E eu vi um homem de vestes brancas e uma luz enorme saía do seu rosto e ele dizia: eu sou seu pai, eu sou seu pai. E eu não sei se você acredita em experiências como essa, mas entenda, foi real. Eu caminhei como se fosse nas nuvens, foi lindo tudo aquilo. E eu senti como se ele me abraçasse e falasse: eu sou seu pai, perdoe o seu pai. E eu fiquei era no salão, eu não vi ninguém perto de mim, por mais de horas, eu chorava compulsivamente, eu gritava: pai, pai. E ali o Senhor me curou de todo o trauma, de toda a dor. E quando eu cheguei em casa, o Senhor me disse: perdoe o seu pai, procure ele, peça perdão, porque muitas vezes eu afrontei ele. E eu perdoei o meu pai e a minha vida mudou a partir daqui. Porque o perdão nos faz livre. O perdão não faz o outro certo. Meu pai continuou com a vida errada, continuou com o adultério. Recentemente, 6 meses atrás, nós conhecemos a nossa irmã, o fruto desse relacionamento dele, ela com 40 anos. E ela falou algo que veio complementar o que eu estou dizendo. O trauma dela era não ter um pai na escola. É todo mundo na reunião de pais ter um pai. É no dia dos pais ter um pai para ouvir-la cantar. Ela queria conhecer os irmãos e meu pai nunca permitiu o contato entre as duas famílias. Ele queria sempre manter aquela imagem, né, de bom homem. E o que eu quero dizer com isso? Eu experimentei o perdão. Porque pior do que o ódio é a indiferença. O meu pai se tornou indiferente para mim. Para mim, tanto faz ele estar em casa ou não, mas a partir daquele momento eu comecei a amar meu pai, não com o meu amor, mas com o amor do Senhor. Comecei a orar pelo meu pai, comecei a declarar a conversão, a mudança na vida dele. Mas uma coisa eu quero dizer para você: é preciso detectar o problema. Talvez você hoje olhe para você e fale assim: não tem nada, eu não conheço meu pai, mas eu estou bem. Não quero dizer que você não está bem. Há um questionamento dentro de você. Ore para que o Espírito te cure. Às vezes a gente precisa até de uma terapia, às vezes não, mas é preciso detectar o problema. Se você não teve um relacionamento com seu pai, é preciso pedir ao Espírito Santo que cure, porque depende muito. A minha comunhão com Deus mudou. Quando o Senhor nos ensina a orar pelo Pai Nosso, Ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Sabe como que eu orava? Senhor grandioso, exaltado, algo tão distante. E não é errado, Ele é tudo isso. Ele é soberano, onipotente, onipresente. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas antes de tudo isso, Ele é o teu Pai. Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele começa: Pai Nosso que estás no céu. Sabe por quê? Porque Pai é o relacionamento mais próximo que uma criança precisa ter. O Pai dá destino. E eu quero dizer para você: abre o seu coração nessa tarde. Talvez os seus relacionamentos, você pôs uma armadura muito grande. Você coloca uma armadura para que as pessoas você foi abandonada e você decide abandonar as pessoas primeiro, antes mesmo delas te abandonarem, para você não correr o risco de sofrer de novo. Talvez o seu casamento hoje, você casou com seu pai,
aquela pessoa, porque a gente tende a girar em torno daquilo que é familiar. O que foi familiar para você, o que foi comum dentro da sua casa, inconscientemente a gente busca no companheiro isso. Mas nessa tarde, como a diz, é preciso que a gente assuma a dor, porque a cura só vem depois do diagnóstico. Você precisa de cura. Você precisa conhecer aquele Deus que é seu Pai, aquele Deus que te acolhe, que te abraça, que te toma pela mão. Algo interessante que aconteceu durante essa visão é que sempre que eu orava para casar, depois, né, que eu me converti, eu me vi andando de mão dadas. E durante todo esse, que eu vou chamar de visão, o Senhor falou algo ao meu coração. Eu te tomo pela mão, eu te levo para caminhar. Você lembra quando você orava para casamento, você sempre se via de mão dada, as mulheres se viam de vestido de noivo, eu me via caminhando de mão dada. E eu senti uma carência do meu pai, porque com 12 filhos meu pai não tinha nem tempo e não era tão afetuoso. Eu queria ir para o parque, andar de mão dadas com meu pai. Talvez você pense, isso é tão pequeno, mas era a minha dor. A minha dor era nunca ter ido para um parque, caminhar de mão dadas. E eu andei de mão dadas com o Senhor. Eu quero dizer para você, há um braço estendido. Há um braço estendido do Senhor para nós nessa tarde. A cura do Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer meu papaizinho, meu Pai querido. É uma criança que precisa ser acolhida. Talvez você, esse adulto, que ainda tem essa criança dentro de você, eu quero te convidar a clamar para a cura, a dar um nome à sua dor. Talvez você se enrobusteceu, você se tornou uma pessoa dura, porque você acha que todos os homens são como seu pai, você não quer um relacionamento. Mas eu quero dizer, a cura, e hoje é o dia da cura. O braço do Senhor é estendido, o ouvido dele é atento ao seu clamor. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe.